Na questão de inventário de arborização de ruas, portanto, há alguns trabalhos aqui, né, muitos orientados pelo professor Hilton Tadeu, e o professor aqui tem desenvolvido métodos e feito trabalhos metodológicos para indicar as melhores maneiras de fazer inventário por amostragem. Então aqui o trabalho da Gabriela, 2003. A variável principal foi árvore por quilômetro. Árvore por quilômetro, então, é uma variável que sempre é escolhida nos inventários urbanos. Então, é uma variável de densidade. Né? A unidade amostral foi o quarteirão, a quadra. População amostral de 6 bairros, né, parecidos. A abundância estimativa 39, né, intensidade amostral de 15%, né, 1.285 árvores, né, e trabalhou com diversidade, né, e o erro aí amostral foi de 11%. Em São Carlos também a Carolina Rachid foi casual estratificada, árvore por quilômetro também e árvore por hectare. Né? Também foi o quarteirão, né? Foi a cidade, excluindo a área industrial. Abundância de 27, intensidade amostral 9,4% em 2.958. O erro amostral de 9,9%. Piracicaba, também, professor Hilton, conglomerado, população, tamanho estratificado, proporcional, né, ao tamanho. Então, água por quilômetro também, trecho de ruas também, né, 3 bairros diferentes e 2.385 árvores. A intensidade amostral foi de 20%. Né, então, o erro de 18% a 67%. Curitiba, né, o Milano, trabalhando com casual simples, árvore por quilômetro também, em espaços aí, né, em quadrículas de 500 por 500 metros. Né, e aí o erro de 15%. Né, intensidade amostral de 5%. Então, esses são exemplos no Brasil. Né, então, essa questão aí de, né, a variável, né, que se deseja estimar, a qualidade de vida, a qualidade ambiental, o valor do patrimônio arbóreo, as variáveis principais, principalmente a questão da densidade arbórea, né, a cobertura arbórea, a abundância, o número de árvores, a quantidade de carbono fixado, por exemplo, né, árvores por habitante, biomassa. Aqui, então, as principais questões, né? Como avaliar isso, como tratar esse espaço, como priorizar recursos, já que as prefeituras não investem nisso. Tem uma professora, colega nossa da USP, da FAO, que ela diz assim, as ruas não são feitas nem para as pessoas, quanto mais para as árvores. Né? Então isso é interessante também. Então aqui, um software norte-americano, o iTree, que é um sisteminha feito junto ao Serviço Florestal norte-americano, que propõe também, por meio de inventário, valorar, né, dar o valor econômico das árvores. Então, esse paper aqui mostra o modelo, né? Urban Forest Effects, UFOR. Essa aqui é a ficha deles. Né? Eles trabalham muito também com a distância das árvores e com a orientação geográfica de cada árvore para a casa, para as construções, os edifícios. E aqui, né, a maneira com que eles avaliam as copas. Então, eles avaliam em porcentagem de perda de copa. Então, se a árvore é podada, como acontece com frequência em área urbana, então, o quanto ela perdeu de copa? Se ela está com a copa totalmente íntegra, 0%, ou se ela tem gaps, se ela tem aberturas, que vão dar uma certa porcentagem, aqui 25, aqui 40, aqui 30, aqui 15. E baseado nisso, ele fornece os dados de serviços ambientais.
Então isso aí também pode ser feito até com índice de área foliar, até obtido por meio de smartphone. Né? Aqui a ficha que nós costumamos utilizar com nossos alunos. São muitas variáveis, mas as medições de altura, altura da primeira ramificação, diâmetro da copa e o DAP. Aqui um trabalho do Rogério Broboski, lá da Federal do Paraná, doutorado, onde você tem as medições aqui, né? Comprimento de copa, altura total, né? Diâmetro de copa, DAP. Então, nós buscamos aí estar avaliando essas dimensões e a partir dessas dimensões derivando outros dados, por exemplo, o dado de quanto essa árvore é delgada, ou em inglês, né, slenderness. Então, o slenderness ele é importante também para uma outra questão de manejo, que é o risco de uma árvore cair. Quanto mais delgada for essa árvore, maior o seu risco de cair. Então, nós temos as árvores de grande porte, principalmente nas cidades, que já estão maduras, e pelo estresse de viver nas cidades, muitas vezes, essas árvores têm um maior risco de cair. Então, essa variável, né, esse slenderness é bastante importante. Então, aqui você tem o trabalho dele, alguns dados, né, das principais espécies aí, do inventário do Milano, que ele retornou no inventário e obteve esses dados. E aqui, o grau de esbeltez, o slenderness. Né? Por exemplo, além de índice de saliência, índice de abrangência, proporção de copa. Né? E um dado interessante aqui que o resedá, que é uma espécie de pequeno porte, ou uma arbustiva, né? Tem aí um índice de saliência elevado, né? E tipuana, por exemplo, tem um índice de saliência menor. Então é interessante, nós também trabalhamos aí com histogramas de DAP, né? A própria frequência das espécies, no inventário, e questão da valoração monetária. Então, por exemplo, essa árvore aqui, em Piracicaba, está com um valor monetário de 211 mil reais. Então, 211 mil reais é numa fórmula de valoração dentro de um banco de dados relacional. 3 minutos. Então, vamos lá. Então, você tem, dentro dessa fórmula, alguns valores, né? Valor de condição da árvore, valor de localização, valor biométrico, que é o DAP e a altura da primeira ramificação, o valor da espécie. Isso tudo, né, com a frequência aqui da espécie na população. Isso no banco de dados relacional, onde as duas entidades principais são características das espécies e o que você obteve no inventário. Você obtém aí a fórmula, o valor, né? Eu vou passar mais rapidinho, depois eu já posso explicar no TEG, mas aqui é o valor da espécie, composto aí pelas partes desejáveis, disponibilidade, adaptabilidade e desenvolvimento, né? O valor de condição, que é o vigor da copa, o valor, né, então, de condição é marcado aí no software, no banco de dados, valor de localização, né? E você tem um valor de localização que tem a ver com o conjunto, né? Se a árvore é um conjunto de uma espécie, você é uma espécie isolada. O valor biométrico, 60% do DAP, 40% da altura da primeira ramificação. Então você tem aí uma relação entre esse indicador, esse índice de importância relativa, e o custo de plantio da espécie mais frequente, onde eu posso criar, então, um valor monetário baseado nessa fórmula de valoração. E aqui é um trabalho associando esses dados de inventário com o sensoramento remoto, o cálculo das copas das árvores. Então, eu tenho a copa da árvore medida pelo SIG, pelo Sistema de Informação Geográfica, Classificação Supervisional,
e eu tenho meu inventário, e eu posso proporcionar então essa cobertura de copa pelo meu inventário, valorando metro quadrado de copa. E eu vou ter aqui no final, para uma cidade, um valor total das copas das árvores. Isso é uma maneira também de trabalhar. Então aqui no caso o valor básico médio foi de R$ 5.337 por árvore. Aqui no Parque Ibirapuera, nós fizemos um censo das árvores, não houve amostragem, censo, e aqui tem o quanto da cobertura de copa do parque é de espécies nativas, exóticas, né, ou todas, considerando aí nativas como as espécies brasileiras, né, nativas BR. Aqui a distribuição, todas estão com georreferência aí com erro submétrico. Aqui o cálculo de valor monetário, 94 milhões para a soma total, levando em consideração a diversidade, e aqui sem levar em consideração 31 milhões. Aqui a questão do risco, né? Palmolato quebrado aqui na Exalc, um vento muito forte aqui, 150 km por hora, muitos danos no campus, né? E aqui o valor das árvores lá no jornal Estado de São Paulo, na época que nós fizemos o inventário. E aqui é a cidade de Florianópolis, né? Também foi feito esse mesmo trabalho lá. E nós temos aí, além da valoração monetária, o risco de queda das árvores. Assim como no Parque Ibirapuera também. A cobertura arbórea somente das vias públicas, só 7%, 7,75%. Aqui a altura das árvores, aqui as espécies. Condição geral, 4.000 árvores. Né? O risco de queda, risco de cair, aproximadamente 3.946 árvores, né? A maior parte com risco baixo. Aqui a frequência de espécies, as classes de AP desse trabalho e as famílias, né? Também. E aqui é um trabalho, só para finalizar, que foi premiado internacionalmente esse trabalho, que é uma questão de medição das árvores sob fiação, por meio de sensoramento remoto. Então isso foi feito na cidade de São Paulo, era um PID com a Eletropaulo, em que nós conseguimos mapear as árvores que estão sob fiação e retirar essas copas das outras árvores que não estão. Então, e aqui também a questão do risco de queda dessas árvores, por meio de inventário, e aqui o quantos dias você vai precisar retornar para essas árvores depois que você fez uma poda. Então, baseado num trabalho de medição do crescimento das brotações dessas espécies encontradas no inventário, nós conseguimos dizer quantos dias se tem que retornar para fazer de novo a poda. Então, as bolinhas em vermelho, você tem que retornar em 153 dias, 130 a 153, 215 árvores. E as menores aqui, praticamente um ano, que você vai precisar retornar para fazer a poda de novo. Então, essa medição ela foi feita por meio de fotografia com uma baliza. Então, é uma maneira, nós estamos agora trabalhando, desenvolvendo um método para melhorar essa medição. Aqui é a Exalc, nós fizemos também o censo das árvores, todas já referenciadas. Vocês podem encontrar aqui nas árvores do entorno plaquinhas, né? E aqui com o risco de queda de cada uma. E aqui a necessidade de poda das árvores